te adoro, Cristo, Deus no santo altar. Neste sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha vida e coração, pois de amor me plano na contemplação. Dado e vista falham, bem como o sabor. Só por meu ouvido tenha fé e vigor. Creio que disseste, ó Jesus meu Deus, Verbo da verdade, vindo a nós do céu. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a memória, a festa de Santa Escolástica Virgem. Escolástica, irmã de nosso glorioso patriarca São Bento. Nasceu em Núrcia, na Umbria, na Itália, por volta do ano de 480. Juntamente com seu irmão, consagrou-se a Deus e seguiu para Cassino, onde morreu por volta do ano de 547. Escolástica, Santa Escolástica, irmã de nosso glorioso patriarca São Bento. Como nós temos os mosteiros masculinos e femininos, os masculinos de nosso glorioso patriarca São Bento, com trabalho missionário, pastorais, trabalho na educação e na clausura, no recolhimento a Deus e nos trabalhos missionários. E escolásticas, os mosteiros femininos, que também na clausura se dedica mais à clausura, à vida de oração e trabalho. Vida de oração e trabalho, ora et labora. Que a exemplo de Santa Escolástica, a irmã de nosso glorioso patriarca São Bento, vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Como comenta São Gregório Magno, Papa, nos Diálogos, São Gregório Magno escreve uma obra muito bonita, Vida e Milagres de nosso glorioso patriarca São Bento. E hoje, nesta festa de Santa Escolástica, São Gregório Magno escreve falando de Escolástica. Foi mais poderosa aquela que mais amou. Escolástica, irmã de São Bento.
consagrada ao Senhor onipotente desde a infância. Costumava visitar o irmão uma vez por ano. O homem de Deus descia e vinha encontrar-se com ela numa propriedade do mosteiro, não muito longe da porta. Certo dia veio ela, como de costume. O seu venerável irmão, com alguns discípulos, foi ao seu encontro. Passaram o dia inteiro a louvar a Deus e em santas conversas, de tal modo que já se aproximava as trevas da noite, quando sentaram-se à mesa para tomar a refeição. Como durante as santas conversas o tempo foi passando, a santa monja rogou-lhe: peço-te, irmão, que não me deixes esta noite, para podermos continuar falando até de manhã sobre as alegrias da vida celeste. Ao que ele respondeu-lhe: que dizes tu, irmã? De modo algum posso passar a noite fora da minha cela. A santa monja, ao ouvir a recusa do irmão, pôs sobre a mesa as mãos com os dedos entrelaçados e inclinou a cabeça sobre as mãos para suplicar o Senhor onipotente. Quando levantou a cabeça, rebentou uma grande tempestade com tão fortes relâmpagos, trovões e aguaceiro, que nem o venerável Bento, nem os irmãos que haviam vindo em sua companhia puderam pôr um pé fora da porta do lugar onde estavam. Então o homem de Deus, vendo que não podia regressar ao mosteiro, começou a lamentar-se, dizendo: que Deus onipotente te perdoe, irmã. Que foi que fizeste? Ela respondeu: eu te pedi e não quisestes me atender. Roguei a meu Deus e ele me ouviu. Agora, pois, se puderes, vai-te embora. Despede-te de mim e volta para o mosteiro. E Bento, que não quisera ficar ali, espontaneamente, teve que ficar contra a vontade. Assim passaram a noite toda acordados, animando-se um ao outro com santas conversas sobre a vida espiritual. Não nos admiremos que a santa monja tenha tido mais poder do que ele. Se na verdade, como diz São João, Deus é amor, com justíssima razão teve mais poder aquela que mais amou. 3 dias depois, estando o homem de Deus na cela, levantou os olhos para o alto e viu a alma de sua irmã liberta do corpo, em forma de pomba, penetrar no interior da morada celeste. Cheio de júbilo por tão grande glória que lhe havia sido concedida, deu graças a Deus onipotente com hinos e cânticos de louvor. Enviou 2 irmãos a fim de trazerem o corpo para o mosteiro, onde foi depositado no túmulo que ele mesmo preparara para si. E assim nem o túmulo separou aqueles que sempre tinham estado unidos em Deus. Oremos. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia 10 de fevereiro, na festa de Santa Escolástica, já estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo São Marcos. Hoje iniciamos o capítulo 7, que o Evangelho segundo São Marcos é uma catequese de Nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a boa notícia do reino, na qual se inicia no dia em que nós iniciamos o itinerário do tempo comum, o Senhor chamando todos à conversão, a se converter e crer no Evangelho, que o reino de Deus está próximo.
para que todos nós estejamos no reino de Deus. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, um grupo de fariseus e mestres da lei, que eram do coração duro, que diziam que honrava a Deus, que amava a Deus, mas interiormente eram cheios de falsidade, não honrava nada, dizia com os lábios, mas interiormente era só falsidade. Esse grupo, os fariseus e os mestres da lei, vieram de Jerusalém e se reuniram diante do nosso Senhor Jesus Cristo e foram questionar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ficaram observando e não as outras pessoas, e não olhavam como eles estavam vivendo interiormente. Eles só viam que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo comiam o pão com as mãos impuras, como está escrito na literatura da boa notícia. As mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Mas eles ficaram falando, ficaram murmurando contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas interiormente eles estavam cheios de falsidade, cheios de podridão, porque só ficavam criticando as outras pessoas e não viviam a lei de Deus. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles lavavam o copo por fora, mas por dentro deixavam todo sujo, deixavam tudo sujo mesmo. Lavavam copos, jarras e vasilhas por fora, mas por dentro deixavam tudo sujo. O que adianta se lavar um copo por fora e por dentro deixar tudo sujo? Assim são as pessoas que dizem que amam a Deus, que honram a Deus, que louvam a Deus, mas ficam falando da vida das outras pessoas. Essas pessoas lavam o copo por fora, mas por dentro deixam tudo sujo. Como é triste que nós vemos muito isso na realidade, na sociedade, em nosso cotidiano. As pessoas só lavando as vasilhas por fora, mas por dentro deixam tudo sujo. A realidade em nosso cotidiano são as pessoas que dizem que louvam a Deus, que amam a Deus, mas interiormente ficam levantando falso testemunho no próximo, murmurando contra o próximo, achando que vive certinho, mas não faz a vontade de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo cita a profecia do profeta Isaías, como profetizou o profeta Isaías a respeito, que esses fariseus e mestres da lei, eles eram hipócritas, só viviam na hipocrisia. Honravam, diziam que honravam com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Encontramos esta perícope, esta metáfora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo cita a profecia do profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui já encontramos toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Salvador. Me honra com os lábios, porque aquelas pessoas, os fariseus e os mestres da lei, diziam que honravam a Deus, que amavam a Deus, mas o coração estava longe de Deus, porque só viviam na hipocrisia. E não adiantava nada o culto que prestavam,
pois as doutrinas que eles ensinavam são os preceitos humanos. Não viviam a lei de Deus, não viviam os mandamentos de Deus. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que eles abandonavam os mandamentos de Deus e seguiam a tradição humana. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, nós vemos tantas pessoas que dizem que honram a Deus, mas o coração está longe de Deus. O que adianta? Anda nas trevas do mesmo jeito, porque não tem pureza de coração. Interiormente só tem falsidade. Que essas pessoas se convertam e mudem de vida e façam a vontade de Deus, vivam os mandamentos de Deus. Porque aqueles fariseus e mestres da lei, eles só viviam nos preceitos humanos e não viviam a lei de Deus. Que essas pessoas se convertam e mudem de vida e façam penitência e busquem verdadeiramente a Deus. E façam as obras de Deus, tenham todos os instrumentos das boas obras, como comenta nosso glorioso patriarca São Bento. Que essas pessoas, esses fariseus e esses mestres da lei, que vieram murmurando com o nosso Senhor Jesus Cristo, esses fariseus e mestres da lei só viviam na falsidade, na hipocrisia. Eles eram hipócritas, porque o coração estava longe de Deus. Só viviam falando da vida das outras pessoas. E em nosso cotidiano, nós vemos tanta gente que vive na hipocrisia, só sabe murmurar contra as outras pessoas, não tem amor e caridade, só pensa em si próprio. Não vive os mandamentos de Deus. De nada adianta, se o coração estiver longe de Deus, dizer que ama a Deus, que louva a Deus, mas o coração está longe de Deus. De nada adianta. Que essas pessoas se convertam, façam penitência e mudem de vida e tenham o coração puro, tenham o coração segundo o coração de Deus, a ética segundo a ética de Deus, a essência segundo a essência de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos estejam na vossa proteção e tenham o coração segundo o coração de Deus, ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhora medianeira e advogada nossa,
Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Bento e Santa Escolástica, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, em unidade e em fraternidade, orando e trabalhando, vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo, e que o nosso coração seja segundo o coração de Deus, e estejamos rezando uns pelos outros.